fui garota de programa por muitos anos. Em uma noite, 8 homens tentaram me violentar. Meu nome é Rafaela Eudóxio e essa é a minha história. Eu sempre busquei ser desejada e amada. Então, desde a minha adolescência, eu fazia sempre chamando atenção na escola, ou eu fazia de alguma forma que as pessoas gostassem para que eu aparecesse, ou eu fazia para agradar as pessoas para elas gostarem de mim. Esse desejo de me sentir amada veio desde a minha infância, porque a minha mãe saiu de casa quando eu tinha 8 meses. Então, meu pai sempre teve muitos relacionamentos, então nunca tinha uma relação duradoura. A minha vida foi marcada por relações curtas desde a infância. E até que eu vim sair de casa. E aí veio o meu casamento, que também foi muito frustrado. Então, quando eu me vi sem uma estrutura para recomeçar, depois da minha separação, eu acabei vendo que a prostituição poderia me trazer dinheiro e atenção. Eu vi um anúncio e fui até o local. Então, eu marquei como se fosse um teste, né? Para chegar no local e fiz o teste. E claro que a pessoa aceitou, né? Fui avaliada e já comecei a trabalhar. No começo, eu achava aquilo ali libertador, porque eu me sentia desejada, eu ganhava dinheiro, eu tava bem ali. Mas ali depois vieram os problemas. O medo também me assombrava, porque eu sempre entrava nos carros sem saber se eu ia voltar ou não. Então, toda vez que eu entrava, eu não sabia se eu ia voltar com vida ou como eu ia voltar. Quando eu entrei num carro e eu fui levada até Niterói e depois 8 homens me pararam, foi quando eu realmente pensei que não ia ter mais nada, que eu ia morrer ali. Só que em vez de eu raciocinar, pensar alguma coisa, não, eu continuei. No dia seguinte eu estava me prostituindo de novo. Toda vez que eu terminava um programa, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Ou era beber, ou era fumar maconha para acabar esquecendo daquilo que acontecia. Porque eu já não me sentia mais. Eu nunca me sentia feliz, né? Depois de um programa, porque eu sabia que ali eu estava sendo só uma mercadoria. Sempre me senti um lixo. Eu sempre queria que minha vida acabasse. Como eu fazia ponto ali em Copacabana, o pessoal do IVG Night, né, um dia chegou até mim. Eu já havia visto elas antes, mas eu sempre fugia delas. Mas nesse dia elas vieram, conversaram comigo e foi um dia bem diferente, porque elas me falaram do amor de Deus, né? Falaram da grandeza de Deus. E aquele dia eu lembro que eu chorei bastante, elas me entregaram um livro, me abraçaram, fizeram uma oração por mim, mas mesmo assim eu ainda não tinha parado. Troquei telefone com uma obreira, né? E daquele dia em diante ela começou a falar comigo. A obreira Patrícia, ela passou de uns 3 a 4 meses ligando, mandando mensagem sempre pra mim, insistindo, né? E até que um dia ela me mandou uma mensagem, mas só que eu não respondi, aí ela me ligou. Eu tava na rodoviária já há 2 dias, sentada, eu não conseguia nem levantar e nem ir embora, né? Eu tava indo fazer um ponto de programa no Espírito Santo. E quando ela me ligou, ela até perguntou se eu tava indo viajar, e eu falei pra ela que não, fui até bem ríspida com ela, fui grossa, eu falei, viajar pra onde? Como? E ela falou pra eu ir até a igreja. E naquele dia, foi uma segunda-feira, isso eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei com a minha mochilinha assim nas costas, 2 malas, e ela falou: "Você veio". Eu falei: "Você mandou, eu vim. Agora eu vim". E eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha o que fazer. Então ela se juntou ali, elas viram um hotel perto da igreja, era um hostel, na verdade. E ela falou que no dia seguinte ela falava comigo. Deixaram pago e eu jantei, né, aquele dia também, um monte de gente desconhecida falando comigo como se já me conhecesse. Eu não sabia que elas já me conheciam, porque elas já oravam por mim sem eu saber. E aí, no dia seguinte, já era quarta-feira, que aí eu fui na igreja de novo. E aí foi a primeira vez que eu realmente assisti uma reunião, né, do começo ao fim. Mas aí, no dia seguinte, já eu comecei a trabalhar com a venda de trufas. Que ela me deu uma cesta de trufas e aí a gente começou a trabalhar, né? Eu digo a gente porque ela me ensinou a fazer, a como eu ia vender, como que eu ia fazer. E, na verdade, as pessoas da igreja me ajudavam a comprar e eu vendia ao redor da igreja. E aí, do hotel,
eles conseguiram, né, uma casa para eu morar. Era bem perto da igreja, que foi uma coisa também que ela priorizou para eu poder ir e voltar. E também não conseguia entender por que aquelas pessoas estavam me ajudando. Eu sempre estava fazendo o quê? Sempre em troca. Eu sempre dava alguma coisa para receber alguma coisa. E aquelas pessoas não, elas começaram a se mobilizar para colchão. Quando eu vi já tinha micro-ondas, compra. Uma obreira falando para mim, eu vim fazer, ligando para mim, eu trouxe suas compras. E eu não entendi aquilo. Então, conforme foi passando o tempo e eu fui estando na igreja, fui sendo moldada, né? E eu fui aprendendo o que era certo, o que era errado. Já não me prostituía mais, eu já tinha começado a trabalhar, mesmo com a venda de trufas, né? Eu já tinha começado a trabalhar. E eu ficava pensando como seria se eu fosse parecida com elas, né? De receber o mesmo espírito. E eu decidi, né, me batizar. E ela foi acompanhando todo o processo. Ela perguntou se era aquilo mesmo que eu queria, se eu tinha certeza. E eu já não sorria. Há muito tempo eu já não tinha sorrido. E foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu sorri. Quando ela me abraçou ali, eu não tinha nada para oferecer. E ela, mesmo assim, ela falou para mim que ia dar tudo certo, que ela estava comigo, independente do que acontecesse. Ela já me falava sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo, por que eu tinha que ter. Quando eu cheguei, estava na época da Fogueira Santa. Só que o meu sacrifício veio um pouco depois. Eu ainda não entendia. Então, veio no jejum de Daniel, né? Que foi a minha Fogueira Santa fora de época. Foi um pouquinho depois. Eu decidi entregar a minha vida no altar, porque a vida no altar é realmente a troca, né? Da vida nova, a vida velha pela nova. Então eu sabia que eu tinha que deixar as minhas manias, o meu jeito. Eu troquei de número de celular, eu apaguei todas as minhas redes sociais. Eu comecei a pedir perdão para as pessoas que eu precisava pedir perdão. Então não era só o material, era deixar a Rafaela, para ter uma Rafaela de fato e de verdade com o Espírito de Deus. Então eu já desci com a certeza que Deus era comigo, com a segurança de que eu não precisava de mais nada. Na noite que eu recebi o Espírito Santo, eu estava sozinha dentro de casa, e quando eu fui completa naquele dia, eu nunca tinha me sentido amada. E Deus mostrou naquele momento que era comigo e que Ele me amava do jeito que eu era. Ali eu fui entender que sempre falo que eu era criatura, e ali eu passei a ser filha. Eu tava tão feliz, que eu não vou dizer que eu saí gritando, saltitando, não, mas aquilo ardeu dentro de mim. Não tem, só quem recebe o Espírito Santo sabe o que é ser abraçado por Deus. É como se a gente deitasse num colo que é inexistente, mas é existente. Então, não tem outra coisa. Falar do amor dele começou a ser algo natural, começou a ser espontâneo, porque do mesmo jeito que um dia falavam para mim, eu passei a falar dele. E Deus foi honrando cada parte da minha vida. Hoje, a minha casa, eu não preciso estar morando na casa de um e de outro, nem pedindo favor. Lá de trás, as trufas que eu vendia, eu nem imaginava que anos depois eu ia trabalhar com confeitaria, né? A obreira Patrícia, eu falo que ela pegou na minha mão para me ensinar eu falo que o beabá da fé. Então, ela é uma das pessoas mais especiais para mim. Em pensar que essa garota era aquela garota e hoje ela tá aqui.
assim, é muito forte pra gente que acompanhou, que viu todo o sacrifício que a gente fez. Não tem preço, não tem preço. Eu faria tudo de novo por uma alma. E olhar assim, né? Eu nunca me imaginaria hoje sendo uma prostituta. Mas há 5 anos e poucos atrás, eu nunca me imaginaria estando aqui. O espírito que está aqui dentro com certeza é outro. Não tem nada a ver com aquele que habitava ali. Nada a ver mesmo.